Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Alex Mambula, com o amigo que vos fala, Alex Mambula, postando esse vídeo de hoje, embora pareça que são dois vídeos de hoje, mas vou postar de hoje à tarde, seria um vídeo de ontem, que a internet, minha conexão tão ruim, me atrasou no carrego do vídeo. Mas, sobre queixa da minha internet, vou fazer esse vídeo. Falar um pouco sobre o conflito de Israel, sobre a guerra que está acontecendo. Isso é uma coisa que sempre que acontece, sempre aparece um irmão perguntando, perdão meus irmãos, amigos, estou um pouquinho rouco. Sempre perguntam sobre isso. Guerra em Israel, Jesus está voltando agora, como é que vai ser? Eu acredito que quando teve a Primeira Guerra Mundial, a segunda no caso, muita gente naquela época deve ter ficado muito apavorado, cristãos, agora Jesus está voltando. E a cada conflito em Israel, quer seja uma guerrilha, quer seja uma guerra de proporções imensas, claro que deixa todos os cristãos com o farol vermelho aceso, ou seja, preocupados. Será agora a volta de Cristo? Será que agora Jesus vai voltar nas nuvens? Será que agora vai acontecer o que está em Apocalipse? É lógico que essa preocupação é válida, porque mostra que tem cristão que ainda está crendo na palavra de Deus, na vinda de Cristo. Isso é ótimo. E também lembramos sempre também uma coisa, não apenas ficar preocupado, mas Salmo 22, versículo 6 também, orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Temos, lógico, que lembrar desse versículo, mas às vezes a gente lembra desse versículo, mas será que costumamos orar mesmo pela paz de Jerusalém, de Israel? Quer seja quando vamos dormir, quando estamos na igreja, ou só quando aparece no noticiário que teve um bombardeio. Eu imagino isso tudo, que, lógico, a palavra de Deus se cumprindo, muitas coisas estão acontecendo, essa guerra aí, ela vai se estender talvez sobre anos e anos, eu não sei se vai ter paz. Eu acredito que quando houver paz, aí sim, está na hora de nos preocuparmos, que pode ser a volta de Cristo. Que vai haver paz para depois ter novamente uma repentina destruição. Isso aí é um assunto que nós temos sempre que olhar, sempre à luz da Bíblia. Não na luz do emocionalismo, procurar buscar as hermenêuticas bíblicas, tudo, para entender. É um assunto complexo. Lógico que eu não vou tentar dar uma de grande entendido nesse assunto, mas vou falar a respeito, dentro da palavra de Deus, das guerras que vai ter, que fala em Apocalipse. Quem já estudou escatologia sabe que todos os exércitos do mundo vão voltar para Israel. Vai ser um momento quando eles vão clamar, vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, Jesus que esteve aqui nessa terra, vai vir no socorro, enquanto Israel não reconhecer Jesus totalmente, vai sempre viver nesse conflito. Talvez alguém fale assim, mas Israel sempre viveu em conflito, é verdade. Por que Israel sempre viveu em conflito? Porque ele é o povo de Deus. E no Oriente Médio, naquela época, no passado, como até hoje, no futuro, quem é o povo de Deus vai agradar quem não é povo de Deus. E nós que vemos um mundo islâmico querendo abocanhar Israel. E eu acredito piamente que Israel nunca vai se tornar um país islâmico. Nunca. E essa é a verdadeira questão da guerra. A verdadeira questão também do conflito, porque Israel voltou para os termos que são dele. E quando Israel voltou a ser um país, ser uma nação, muita gente odiou. E eu fico admirado quando vejo
a demagogia de muita gente, quando eu vejo em algumas redes sociais, nem redes sociais não, quando eu vejo no próprio YouTube, né, quando eu vejo um vídeo sobre a guerra lá em Israel, e o pessoal comentando, viva o Hamas, tudo, para poder, botando faixa, ou seja, que está a favor. Estava vendo um vídeo de um rapaz, de um brasileiro, de um tal de Rodrigo, né, que ele é até judeu, e ele tentando explicar a respeito das pessoas que acham que estão torcendo pelo lado bom, torcendo pelo lado ruim, em relação a, a guerra que está tendo sobre a libertação, e ele dizendo que quando eles torcem por esses terroristas, estão torcendo para o lado errado. Eu achei até um pouco infantil da parte dele, pois dá a impressão que ele está se referindo a pessoas sem nenhum entendimento. É como se passasse na rua, visse um cara batendo numa mulher e alguém fosse lá, socorresse a mulher, batesse no cara e depois a mulher desse uma facada no cara que socorreu e depois o cara falasse, aquela ali é uma psicopata, entrou numa casa, matou a família, matou o pai, a mãe, uma criança, matou um bebê e estava vindo aqui pregar porque ela também esfaqueou meu filho. Aí o cara ia pensando, poxa, eu achei que você fosse o marido violento batendo dela. Dá a impressão que as pessoas que defendem os terroristas como se fosse assim, olha, eu achei que aquele fosse o lado certo, mas não é, a pessoa sabe. São pessoas que gostam de, quando estão diante de uma época política, chamar a direita de nazista, de não sei o quê, mas é o povo que almeja a morte de Israel, do povo judeu. É o povo que, se tivesse vivo, se já fosse nascido, no caso, na época da Primeira Guerra, estaria dizendo viva Hitler. A pessoa vai dizer, não, que isso, mas eu não consigo imaginar uma pessoa que tem tanto ódio por Israel, que sorri quando vê Israel, o povo de Israel sendo morto, mas fala que é um absurdo quando o pessoal lá do outro lado morre. Eu não consigo ver essa gente, se tivesse vivo já, ou nascido na década de 40, abominando o nazismo. Eu não consigo ver isso. Parece igual aquele fato quando Jesus criticou aqueles que estavam diante do túmulo, falando que estivéssemos vivos na época dos nossos pais, não teriam participado da matança dos profetas. Jesus profetizou contra eles que eles teriam feito sim. Tanto que eles queriam matar Jesus naquele momento. Então eu acredito que muita gente, de forma enrostida, e para isso não precisa ser loiro, olhos azuis, ariano, tem uma veia nazista dentro de si. Porque eu não consigo entender. Lógico, o pessoal tem tanto ódio de Israel, por quê? Porque ele é o povo de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Então acredito que isso sempre vai causar uma inveja, um desconforto no resto do mundo. E quando vemos essa guerra, essa matança, seja o Hamas, então vemos o nosso próprio presidente fechando como dizer assim, as relações diplomáticas com Israel. Praticamente só falta enviar tropas do Brasil para poder ajudar o lado que está querendo destruir Israel. Só falta fazer isso. E assumir uma posição lá errada. É de uma tristeza imensa ver quando vemos como pessoas com a cabeça tão dura, tão retardada. Mas por que criticam tanto Israel? Porque quando lembra de Israel, lembra da Bíblia. Aí lembra que de Deus, como ele é contra, abomina o pecado. Aí querem lembrar que o pessoal de Israel naquela época matou os amonitas, os moabitas, matou os pessoal de Filistia, lutou contra o pessoal edomita, tudo. Depois vai ter que pegar as guerras do Velho Testamento, quer trazer tudo pro dia de hoje. Não, Israel é tão ruim assim, não entende que aquelas coisas, aquelas guerras, era apenas uma representatividade, ou como diziam, uma alegoria de uma guerra espiritual que o cristão tem que sempre que lutar
contra o demônio e as forças do mal. Então, a Israel, ele representa o povo de Deus, como a igreja hoje representa o povo de Deus. Só que ninguém olha no sentido da fé, no sentido bíblico. Quer sempre olhar no sentido, vamos dizer assim, geopolítico. Para muita gente, Israel está sempre colhendo o que plantou. Mas não olha que Israel sempre foi atacado no passado. Não foi Israel que escravizou o Egito, foi o Egito que escravizou Israel. Lógico, alguns vão dizer há controvérsia, onde está isso, fora da Bíblia. Essa é uma conversa que eu já escuto há muito tempo. E as pessoas assim mais incrédulas, que não creem realmente em Deus, são as que estão se divertindo com isso, ou seja, estão aplaudindo a cada israelita que morre, a cada israelense, no caso, hoje em dia israelense. Ou seja, israelita, no caso, é quem é realmente da descendência de Abraão. As pessoas que vão morar em Israel são israelenses. São nascidos lá, israelenses, mas não tem totalmente da descendência de Abraão. Mas não é bem isso que eu quero descambar o assunto. Fico vendo como o mundo fica, os incrédulos, aquelas pessoas assim mesmo, de coração bem incrédulo mesmo, rindo e almejando o fim de Israel, e por outro lado o cristão preocupado. Será agora o tempo do fim? Será agora que realmente vai ser a vez de Jesus voltar? Eu não sei. Então qual é o objetivo do vídeo? Vigilância. Se você tem consciência que quando Israel entra em guerra é que Jesus está se aproximando, então vigilância. Não adianta ficar com medo, não adianta ficar apavorado. Mesmo porque a revelação do Apocalipse, ela não é algo para poder ficar com medo. Não é algo para poder a pessoa ficar apavorado. A volta de Cristo, lógico, ela vai ser pavorosa, a Bíblia fala. Ela vai ser amedrontadora para quem está no erro, para quem está no pecado. Isso é evidente. Quando a palavra de Deus fala que alguns falam montanha, caia sobre nós para que não vemos esse rosto, o rosto de Jesus, é pavor. É um sentido figurado, lógico, mas é como se a pessoa preferisse de um desabamento de pedra, de uma montanha inteira cair em cima dela, a ver o rosto de Jesus vindo nas nuvens. E por que muita gente não vai querer ver? Porque camarada que passou a vida toda ou brincando com Deus ou rejeitando a Deus, quando vê que Jesus é real, está vindo nas nuvens, vai ser igual aquela pessoa que bota um chapéu de mexicano bem grande e bota sem poder cobrir o rosto quando quer passar por alguém que está devendo dinheiro. É praticamente uma forma dessa, que todo mundo vai estar devendo a Jesus. Devendo o sangue dele derramado na cruz do Calvário, devendo a vida que ele deu para salvar, para ninguém perecer. E hoje Jesus ele não está cobrando isso, mas quando ele voltar vai cobrar. E é lógico que uma coisa leva a outra, porque dentro da palavra de Deus a gente aprende isso, que vai ter guerra, que Israel vai ter a ponto que o falso profeta, o anticristo, depois vai se levantar, depois daqueles tempos de paz, tudo isso que nós já lemos em Apocalipse. Aí fica a grande questão quando será, se não for nessa guerra, vai ser em qual outra? Numa outra guerra que irá morrer mais pessoas? Outros já vão dizer, Israel sempre teve em guerra, até hoje Jesus não voltou. Bom, eu acredito que um dia ele irá voltar. Eu não sei se eu estarei vivo, mas eu acredito que quem estiver vivo nessa época não vai almejar nunca estar vivo naquele momento. Parece que uma vez eu lembro que quando era da época do Orkut, o pessoal falava assim, porque parece que as pessoas almejam o fim do mundo, não é almejar o fim do mundo, é que muitas vezes as pessoas elas ficam na expectativa bíblica, mas até mesmo essa expectativa bíblica, a pessoa tem que estar consertada diante de Deus. Porque fala, por que a pessoa almeja o dia da vinda do Senhor? Não será dia de júbilo, mas será de tristeza, de muita morte, ou seja, de muita gente que não se consagrou, que pode perecer. Então os assuntos eles se casam
exatamente? Lógico, se eu fosse um cientista político, estaria fazendo um vídeo falando da geopolítica mundial, de essas coisas, de como isso afeta a crise do petróleo, comércio, navegação, venda de armas e material bélico subindo exponencialmente, essas coisas todas. Só que eu não estou fazendo um vídeo para falar de uma forma intelectual, como se eu tivesse é, formado em geopolítica, como se fosse um cientista político. Estou fazendo esse vídeo para muitas vezes para quem pergunta a respeito disso, como já me perguntaram, o que acha dessa guerra, que significa agora. Então, para quem é cristão, para quem já leu a Bíblia, ou seja, eu falo apenas para ficar na vigilância. Porque pode ser esse o tempo do fim, pode ser. Pode ainda não ser, pode não ser, mas continue na vigilância. Mas uma coisa é lembrar, temos que estar sempre orando por Israel. Orando mesmo, porque o concerto de Deus com Israel, ele não se findou. Muitas vezes pensa que o concerto de Deus ele foi transferido para a igreja. Não, hoje, nós, pela graça de Jesus, através do seu sangue, podemos ser chamados de filhos de Abraão, embora não descendentes na carne do sangue. É apenas esse ponto, porque lá no grande dia não será só quem é de Israel que vai ser chamado de filho de Abraão, mas todos aqueles que aceitaram Jesus. Então é uma outra diferença. Mas o concerto de Deus com Israel ainda continua. E eu creio que Deus quer Israel para o reconciliamento, para o arrependimento. E isso aí nós temos só que continuar orando, não é momento de pânico, não é momento de ficar preocupado, porque o cristão não tem que entrar em pânico à medida que o tempo do fim se aproxima. Pânico entra aquele que realmente está no erro, que não está com sua vida no altar de Deus. Aí é outra coisa. Mas eu fico vendo como tem gente que realmente odeia Israel. Como tem gente que nem sabe por quê, mas odeia. E eu digo por que odeia. Porque tudo que se refere a Deus e povo de Deus, quem está nas trevas vai odiar. Então, as pessoas vão sempre odiar tudo que é relacionado a Deus. E por que elas odeiam? Porque elas preferem as trevas, estão ainda debaixo da maldição, da mão de Satanás. E eu falo com toda certeza, sem medo, esse Hamas, esses grupos terroristas, eles são pessoas usadas pelo próprio diabo. Não tem nada a ver com é só mais uma religião, não, são pessoas realmente malignas. Porque é muito fácil querer falar do cristianismo, qualquer coisa. Mas coragem mesmo, igual eu estou fazendo aqui, falar. Não defendo esse islamismo. Jamais vou defender isso. E eu fico vendo tanta gente idiota nesse país, que bota a camiseta, tudo, defendendo eles. Às vezes uma garota quase com o peito de fora defendendo esses terroristas, mal sabe se um dia esse país se tornar um país islã, seria a primeira a ser decapitada. Às vezes você vê, é tão absurdo isso quando tu vê um cara gay com a camisa do Ernesto Che Guevara, que foi o que mais matou gay. Enfim, é um país que não procura se informar com nada, mas talvez isso não seja nenhum câncer aqui no Brasil, talvez em qualquer lugar do mundo tenha gente assim, que nem sabe por que defende o lado terrorista. Mas é claro, porque é gente longe de Deus, lógico, vão sempre estar contra Deus. Bom, esse é só o vídeo que eu ia deixar hoje. O assunto que eu queria me referir é sobre isso mesmo, não é para a gente ficar apavorado, com medo. Se Jesus estiver às portas, estão em vigilância então, porque se for agora o tempo do fim, não vai ter negociata que vai impedir isso acontecer. Tá bom? Um beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar,
compartilhar, tá bom? E até o próximo vídeo.